Tá. Que horas são lá? Será? 2 horas a menos. Nossa Senhora, tá acordando. Tá acordando. E aí, Gugu, tranquilo? Tudo bem, graças a Deus. Como é que vocês estão? 100%? Todo Ótimo. mundo aí? Espero que bom. estejam todos bem, família bem. Aqui tá tudo tranquilo. Boa noite, pessoal. Também. Boa E aí, noite. Bel? Boa noite. Olá. Boa noite. Tá frio aí, Olá. Bel? Oi, Bel. Tá. Na praia aí? Tá, aqui em Juiz de Fora hoje esfriou. Você e a Mariana aí, ó. Acho que a gente podia abrir um vinho, né? E tomando um vinho. Conversa. Eu bem pensei nisso, sabia? Mas hoje é segunda, né? Só depois de quinta que pode. Tem essa regra? Tem. Tô E depois das 11 da manhã, mas... Na pandemia foi suspensa essa regra. Eu também acho que não existe essa regra, não. Ah, não tem, não? Pandemia, meu filho, ainda mais nessa pandemia, de jeito nenhum. Nós somos meio desregulados. Não dá para ficar regulando. Tá? Ixi, Oi, Maíra. Vou começar a transmissão no YouTube já são 7. Ok. Nós vamos aguardar mais um pouquinho para ver se o Fábio entra, né? Vou mandar uma mensagem para ele aqui. Ah, ele chegou, Roberto. Chegou aí. Boa tarde. Ei, Fábio. Tudo bom, professor? Como vai? Bem-vindo. E aí, Fábio? Tudo bem, Tudo graças a jóia? Deus. Graças a Deus, tudo tranquilo. Acordou cedo aí? Bom, acho que então nós estamos todos aqui, né? Já são 7 horas, né? Vamos dar início, então, aqui a nossa roda de conversa. Então, hoje nós vamos conversar um pouco sobre a questão dos desafios da pesquisa em tempos de pandemia, né? Esse evento, ele faz parte das atividades da 29ª Semana do Conhecimento da UFMG. Essa Semana do Conhecimento é um evento, né, que é realizado anualmente pela UFMG, onde nós temos apresentações de cerca, a média, né, vai na casa de 3.000 trabalhos, né, apresentação de discentes, de técnicos administrativos, trabalhos que são resultado da atuação dessa comunidade, né, no ensino, na pesquisa e na extensão. Esse ano, essa edição do evento também, ela integra as atividades da 17ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, e está sendo realizada totalmente de forma virtual, né? Hoje é o primeiro dia, vai até o dia 23 de outubro. Esse ano, a temática da semana é a inteligência artificial e as travessias na fronteira do conhecimento, que foca na difusão do avanço do conhecimento, principalmente contando com a questão de multidisciplinaridade. Hoje de manhã foi a abertura da semana, a professora Sandra, a reitora, e o vice-reitor fizeram a abertura, né, e nós tivemos várias palestras em diferentes áreas da aplicação da inteligência artificial, né? Então, teve um músico que falou sobre a aplicação da inteligência artificial, teve uma pessoa que tratou da inteligência artificial em indústria, e o outro tratou na questão das análises genéticas, né? Então, assim, mostrou como que a inteligência artificial hoje, ela pode ser empregada em diferentes áreas do conhecimento e, principalmente, contando aí com a multidisciplinaridade. Então, foi bem interessante, né? Em relação ainda à Semana do Conhecimento, nós temos um site que está bem interessante, é o www.ufmg.br, Semana do Conhecimento, onde nós temos a programação da semana, programação de toda semana, né, e tem o Digest. O Digest, você consegue
buscar os trabalhos que são apresentados, você pode buscar por autor, por unidade, por orientador, por evento, né? E você consegue acessar todos os resumos. No caso aqui da Escola de Veterinária, né, nós tivemos, se não me engano, foram 109 trabalhos, né, de iniciação científica, e quando você acessa lá no DAID, você buscando pela Escola de Veterinária, você consegue ver o resumo e o filme, né? Esse ano teve essa novidade que os meninos gravaram um filminho explicando o trabalho, então ficou muito legal, e o site está muito bom. E, além disso, você tem de todas as participações, como, por exemplo, os nossos trabalhos de extensão também, que esse ano a gente enviou 39 resumos na área de extensão, né? Além disso, nesse site também vocês encontram os anais do evento, os eventos por órgão, os eventos culturais. Hoje teve uma apresentação do Ars Nova na abertura, foi muito bonito. As notícias, o material de apoio para a semana, seminários, etc. Então, assim, é interessante dar uma passada por lá, no www.fmg.br, Semana do Conhecimento, tudo junto, né? Bom, então, gente, aqui eu gostaria, nesse momento, em nome da professora Maria Isabel Azevedo, que é a nossa coordenadora do NPq, e da Cássia Regina, né, secretária do NPq, deixar os nossos agradecimentos pela organização dessa roda de conversa, e também aproveitar para agradecê-las pela organização da Semana de Iniciação Científica, que foi anterior, né, sucesso total, né, como sempre, e agradecer pela dedicação e entusiasmo de vocês na organização. Acho que isso é muito importante para os nossos alunos, né, essa semana que eles têm a oportunidade de se apresentar, de discutir o trabalho que eles estão fazendo, e vocês fizeram isso de uma maneira que realmente os incentiva. Muito obrigada. Também gostaria de agradecer aqui ao Cicobi, nossa COP, que é o parceiro do NAPQ, nos ajuda aí a financiar algumas solicitações nossas camisas, né? Esse ano nós tivemos uma máscara, foi bem legal. Muito obrigada aí por esse apoio, que é muito importante, né? Então, para começar a nossa roda de conversa, eu gostaria de apresentar os nossos convidados, né? Nós temos duas pesquisadoras da Embrapa, que foram nossas ex-alunas, né, de graduação, mestrado e doutorado, a Mariana Magalhães Campos. Ela trabalha na área de nutrição animal, né, da Embrapa Gado de Leite. Aí, na hora que eu falar, vocês dão um tchauzinho, assim, para a gente apresentar, né? Eu não sei se está com o nome de todo mundo embaixo. Então, está com o nome, sim. Beleza. A Maria Isabel Carneiro Ferreira, da Embrapa Caprinos e Ovinos, que trabalha, né, no Núcleo Regional Sudeste da Embrapa Caprinos e Ovinos, também em Coronel Pacheco. Trabalha principalmente com a área de produção e nutrição de caprinos e ovinos leiteiros, né? Temos também a Elaine Celes Dornelles, que foi também nossa aluna, fez mestrado e doutorado aqui, doutorado sanduíche na Virginia Tech, né? A Elaine hoje é professora em Lavras, e a gente pensou, então, em convidar, né, também uma colega de uma universidade irmã nossa para discutir essa questão da pesquisa, né? A Elaine trabalha com pesquisas focadas muito na estratégia de One Health, né, tem foco principalmente nas doenças bacterianas, infecciosas, de importância em saúde animal e saúde pública também, né, principalmente abordando a área de epidemiologia, diagnóstico, relação parasita-hospedeiro. Nós temos também, né, dois professores do Centro Universitário de Belo Horizonte, a UniBH, né, então pensamos em trazer também nossos colegas de universidade privada para discutir essa questão da pesquisa. A Júlia Gomes de Carvalho Jorge, nossa ex-aluna também, que hoje ministra disciplinas relacionadas às doenças parasitárias, saúde de animais de produção, clínica de produção de ruminantes, e também trabalha com projetos interdisciplinares na área de produção animal, né? E o Gustavo Henrique Ferreira Abreu Moreira, também nosso ex-aluno, né? Que tem na área de concentração, mestrado e doutorado aqui conosco, na área de concentração de medicina e cirurgias veterinárias, hoje lecionando na área de clínica médica de ruminantes, produção de ruminantes, zootecnia de ruminantes e saúde animal de produção.
E o nosso convidado mais externo, né, o Fábio Augusto Vanucci. O Fábio, ele se formou em Viçosa, mas fez mestrado aqui conosco, na área de patologia animal. E depois fez seu doutorado em Minnesota, né? Aí eles não deixaram ele voltar para cá, ele ficou hoje lá, né? Quer dizer, voltou, mas voltou, né, Fábio? Você voltou um tiquinho e eles te levaram embora novamente, né? Então, ele hoje é Associate Professor na Universidade de Minnesota, né, na College of Veterinary Medicine, e trabalha com a parte de doenças infecciosas de suíno e diagnóstico de doenças infecciosas, né? E, além disso, nós temos 4 professores aqui da Escola de Veterinária, cada um representando um departamento, né? O professor Leonardo José Camargo Lara, do Departamento de Zootecnia, o professor Elias Facuri, do Departamento de Clínica, a professora Débora Cristina Sampaio de Assis, representando o Departamento de Tecnologia, Inspeção de Produtos de Origem Animal, e eu, Zélia Lobato, representando o Departamento de Preventivo, tá? Então, inicialmente, eu gostaria de agradecer a todos os convidados, né? Estamos muito honrados com a presença de vocês, e dar início aqui à nossa roda de conversa, né? Acho que a gente tem uma pergunta principal que está ligada exatamente ao tema da roda de conversa, né? Que seria em relação aos desafios mesmo que essa pandemia trouxe para as atividades de pesquisa, né? Nós temos, nas atividades de pesquisa, momentos que são impreterivelmente presenciais, em muitas dessas áreas que nós falamos aqui, né? Nós temos algumas pesquisas que realmente você não precisa de ter momento, de estar presente, né? E mesmo aquelas que nós temos momentos necessariamente presenciais, nós temos aqueles momentos em que nós podemos trabalhar online, né? E eu acho que todos esses tipos, né, de pesquisa que a gente realiza, eles foram muito impactados com a questão da pandemia e com o tipo de trabalho que hoje a gente pode fazer. E aí, então, eu gostaria de lançar primeiro essa pergunta, né? Quais os desafios que a pandemia trouxe para as atividades de pesquisa, né? E assim, para a gente organizar e não ficar muito perdido, talvez eu endereçasse essa pergunta a um dos nossos convidados inicialmente, só para a gente poder, então, depois, vamos contribuindo, né? Cada um aí dentro da sua área. Então, eu gostaria de iniciar com o nosso convidado mais externo, né? Hoje aqui, agradecendo, viu, Fábio, a sua presença aqui. Talvez, inclusive, por curiosidade, né? De saber também como é que estão as coisas aí, né? Nós temos questões de estrutura diferente, política diferente, né? Condições de pesquisa diferentes, né? Então, seria muito bom ouvir de você como, né, essa questão da pandemia impactou aí na pesquisa para vocês. Bom, professora, boa noite a todos. É sempre um prazer aí, uma satisfação conversar com vocês novamente e sempre participar das atividades da escola. Aí você sabe que eu tenho o maior carinho pela escola e um prazer de fazer isso. Com relação a um pouquinho do histórico aqui, né? Provavelmente em meados de março, segunda, terceira semana de março, é que nós começamos a ser afetados com relação à pesquisa e também na parte de serviço na área de diagnóstico, né? Que, na verdade, o departamento na verdade, a função que eu faço aqui é mais ou menos dos dois lados, como se fosse a parte de pesquisa e a parte de laboratório de diagnóstico também, que talvez seria o mais similar aí também ao hospital de pequenos, aí, que aqui tem também, né? Então, a parte de diagnóstico, ela ficou como serviço essencial ainda, né? Por tratar basicamente de saúde pública, que a gente monitora salmonela e outras coisas, brucela, e também por saúde animal, né? De uma maneira geral, mesmo as pessoas em quarentena. A parte de pesquisa, a universidade, o central da universidade, no geral, ela pediu para que todos os laboratórios de pesquisa entrassem em, eu não sei se vocês utilizaram o mesmo termo aí, que é hibernação,
em um determinado espaço de tempo. Eu não lembro se foram 2 ou 3 semanas, alguma coisa assim, ou uma semana. Em 2 ou 3 semanas, vocês têm que entrar em hibernação e somente totalmente inativo por alguns laboratórios e outros laboratórios com atividade mínima. O primeiro impacto no nosso laboratório foi, como eu trabalho em partes com Braxpira e Lawsonia também, foi a dificuldade bom, para começar a crescer uma bactéria nesse sentido, que é uma bactéria que cresce devagar, são 3, 4 semanas. Então, se a gente congelar e hibernar tudo, nós vamos... É 1 mês, no mínimo, perdido, né? Então, assim, o agendamento e na verdade, para a gente que trabalha com pesquisa e que está com estudantes trabalhando na área, a primeira coisa que a gente pensa é quando que acaba o dinheiro do fundo, né, do financiamento, né? Como é que nós vamos fazer com isso? Então, essa foi, na verdade, agora que eu estou conversando com vocês, é que está vindo na minha mente, que uma das primeiras coisas que veio na minha cabeça foi isso, né? Nós vamos ter que conversar e adiar algumas coisas nesse sentido. Quando a gente fala de financiamento público, para a gente aqui seria USDA, né, e o Estado, de uma maneira geral, não tem tanto problema, porque a universidade faz parte do Estado e faz parte do corpo público. Mas quando a gente fala de indústria, que tem alguns projetos que a gente faz com indústria também, igual vocês fazem aí também, né, já entra numa questão mais delicada, porque dependendo do país e da companhia que você faz, ela tem uma penetração global e algumas áreas mais afetadas ou menos afetadas pelo Covid, elas têm urgência ou não do resultado, sabe? Então, assim, foi um nível acima de preocupação que a gente teve que adicionar, né? Faríamos rapidamente de março, mas aí passou, né? A gente ficou hibernado e agora em junho, julho, começamos a voltar, né, devagar a parte de pesquisa. A parte de diagnóstico, na verdade, nunca parou, sabe? Ela diminuiu, né? A quantidade de testes, a quantidade de pessoas dentro do laboratório, a quantidade de pessoas que vai essencialmente para a escola para fazer essa parte de serviço, de diagnóstico, né? Ela diminuiu, mas nunca parou, como parou 100% essa questão de pesquisa. E agora está começando a voltar, né? Nós estamos começando a adaptar melhor. Bom, assim, esse é o cenário bem superficial para a gente aqui. Obviamente que eu estou à disposição para responder perguntas mais específicas aí que vocês tiverem. E aí, no caso, Fábio, como que ficou o financiamento? Foi das pesquisas de vocês? Foi adiado. Foi adiado, assim, por exemplo, financiamentos que estavam, teoricamente, para vencer nos próximos 6 meses aí, adiou-se 6 meses, no mínimo aí, vamos dizer assim, né? 6 meses, porque não... vamos dizer assim, no melhor cenário foram 6 meses, né? E até vamos dizer assim, os financiamentos que estariam disponíveis para aplicação, né, professora? Por exemplo, o USDA tem a aplicação dele durante esse ano, que geralmente eles avaliam em outubro, em novembro era para sair o resultado, e agora já adiou para fevereiro do ano que vem, assim, para sair o resultado. Então, tudo foi empurrado, né, na verdade, para frente, né? Que no primeiro momento, no primeiro mês, vamos dizer assim, achou-se que a gente poderia empurrar um pouco mais para frente, mas aí o negócio foi ficando muito incerto, né, com relação ao tempo, e aí a mudança de planejamento foi total, né? Foi total. Uhum. E só uma dúvida que eu tenho em relação vocês recebem amostra, né, de vários locais, né? Então, assim, a demanda, ou seja, o trabalho no campo das pessoas que coletam, ele foi diminuído? Como que foi feito isso em questão dos protocolos no campo? Não mudou tanto. Diminuiu. No primeiro, nós fomos sentir essa diminuição somente em junho. Então, foi março, a gente achou que ia ter uma diminuição razoável. Abril, que foi, vamos dizer assim, a quarentena mais restrita. Abril, maio, com relação ao número de amostras, foi normal. Aí, em junho, nós começamos a sentir mais.
Lembrando que, assim, o que a indústria, e aqui a gente é bastante, pelo menos na parte de animal de produção, bovino e suínos, ela sentiu mais, foi provavelmente no mês de maio, mais ou menos, que sentiu bastante. Mas a gente sentiu no laboratório em junho, e agora julho meio que manteve, igual junho, e assim, não tá igual estava antes, não, sabe? Não tá igual estava antes, mas assim, a rotina com relação a quem está no campo não diminuiu tanto, porque a coleta de amostra no campo, ela não é tão, o veterinário não é tão próximo igual aí no Brasil. É mais as pessoas que não são veterinárias, são técnicos, né, no campo, que coletam e mandam a amostra mais. Né? Mas esse foi mais ou menos o impacto. Agora, quando você fez essa pergunta, uma coisa que eu lembrei aqui, por exemplo, a gente está, um dos experimentos, a gente está no meio do experimento com coleta de material, com coleta de amostra longitudinal, por exemplo, seguindo animais no campo, ou coisa desse sentido. Aí, ao invés de terem os estudantes coletando as amostras, a gente tem os técnicos que estão trabalhando e assim, perder o experimento total não perde, mas você tem provavelmente um comprometimento no controle de qualidade, né? Das amostras e por aí, né? Isso teve mesmo. Porque assim, tem coisa que não dá para parar, né? Não. Obrigada, Fábio. Zé, o microfone está desligado. Microfone. Beleza. A gente podia, então, passar agora, talvez, para os colegas da Embrapa, né? Para a gente poder fazer uma comparação aqui e dentro desse mesmo tema, para saber as dificuldades, né, que vocês estão tendo lá, ou, quer dizer, os aspectos, também existem aspectos positivos, né? As mudanças que essa pandemia trouxe, né? Quer começar, Bel? Então, obrigada pelo convite, oportunidade, um prazer falar com os professores, onde a gente fui formada veterinária e pesquisadora, né? Que foi a minha formação de pesquisa, também foi na escola de veterinária. E como não é muito diferente do que o Fábio disse, a realidade que a gente está vivendo na Embrapa, e foi, além da vida pessoal, eu acho que o desafio da humanidade nunca passou por isso, então, pessoalmente, um desafio absurdo, né, de confinamento, de estar longe, de ter menino pequeno em casa, ensinar, e, em termos de pesquisa, com certeza foi o maior desafio em termos de planejamento, de execução de experimentos que eu passei até hoje na vida. Só como a professora falou, nos maiores desafios vêm as maiores oportunidades, capacidade de reinvenção. Então, com certeza, eu como pesquisadora, vou sair dessa pandemia muito melhor do que eu entrei. A capacidade de trabalho que a gente tem, que às vezes a gente acha que a gente não vai dar conta. Então, assim, eu me deparei com experimentos em andamento, que, como o Fábio disse aqui também, de um dia para o outro, a gente teve que parar experimentos em andamento com animais. Então, assim, a vaca de leite, o bezerro não sabe que tem uma pandemia. E eu tenho que coletar com um dia de idade, colostrar, e simplesmente parei o experimento no meio, que vou ter que recomeçar o experimento do zero. E, ao mesmo tempo, um projeto muito grande que eu lidero de eficiência alimentar com animais GIR, que a gente acompanhava esses animais desde o nascimento, então, um experimento que já tinha 3 anos de andamento, os animais prens iam parir, eu ia falar para as aves, vocês não vão parir porque a gente está com coronavírus. E todo mundo falou assim, Mariana, você tem 1001 motivos para não fazer esse experimento, as vacas vão começar a parir em julho, e não tem condição, não tem aluno, a gente, desde março, todos os estagiários tiveram que sair de dentro da empresa. O recurso que tinha chegado dos projetos, agora com a questão toda, né, do governo, foi recolhido, então a gente não sabe. Os projetos, igual nos Estados Unidos, foi adiado 6 meses, a gente teve um recurso que já tinha sido destinado, recolhido, e a gente não sabe se esse recurso volta, possivelmente não vai ser adiado para o próximo ano, então, um cenário de incerteza monstruoso, e
ao mesmo tempo uma oportunidade de que eu não tinha os alunos também, quem está coletando as amostras são os pesquisadores e os técnicos, que com certeza tem um comprometimento na qualidade das coletas, a gente não consegue estar, e nisso são vacas em lactação com bezerro ao pé, ou seja, era tudo novo, animais que cada dia é um ordenador, é uma pessoa, então você tem que treinar uma equipe, que cada dia a sua equipe é diferente, porque a gente, de um dia para o outro, quem era grupo de risco não estava mais dentro da fazenda, a gente está trabalhando com revezamento, então a gente tem 1/3 dos funcionários da fazenda por dia na fazenda. E todo dia muda os funcionários, porque 2 dias seguidos não podem ir os funcionários. Então, assim, coletas, a gente tem coleta de digestibilidade, com coleta total, eu e Thierry estamos virando noite lá, coletando a amostra, 72 horas, se não fosse... Então, assim, são muitos desafios, mas uma oportunidade, uma capacidade e de formar a equipe, de motivar a equipe, de estar junto. Então, a relação interpessoal dos funcionários, o ganho que a gente teve, e com certeza foi na dificuldade, tipo assim, se eu não ajudar o meu colega pesquisador e ele me ajudar, a gente simplesmente não dá conta, a gente não ia coletar. Se o funcionário não estiver motivado a fazer essa coleta para mim, a ficar um horário diferente, dormir na fazenda e não acreditar muito na pesquisa, no projeto, em todo o histórico que tem, realmente é difícil. Então, os desafios na pesquisa e em relação ao financiamento, que eu acho que é o ponto que a gente está fora do nosso controle hoje, que a gente vai ter que se reinventar, porque cada vez mais a questão de recurso público, de fonte de fomento, né, a gente não está tendo edital, né, de FAPEMIG, CNPq, o que tem aprovado também não está chegando, da Embrapa, então é parceria com iniciativa privada, a gente vai ter que se reinventar nisso, e eu acho que esse legado de desafio, a tendência é continuar nos próximos anos, mesmo com vacina, quando acabar, a questão de financiamento, eu acho que permanece como um desafio também no pós-pandemia para a gente. Obrigada, Mariana. Bel. Bom, boa noite, professora Zélia, professor Lobão, Cassinha, que está aí também, e todos os colegas egressos da Escola de Veterinária. Como diz Mariana, eu sou muito grata e estou muito feliz de ter essa oportunidade de estar conversando aqui com vocês, que realmente é um orgulho que a gente carrega, né, Mariana? A gente aqui na Embrapa, por onde a gente anda, são as meninas da UFMG, da Escola de Veterinária. Então, realmente, isso é com muito orgulho que a gente carrega essa marca no coração. E como a Mariana falou aqui, realmente a gente enfrentou uns desafios muito além dos pessoais, né, que até brinquei com ela, assim, minha palestra, eu vou falar que meu problema maior são meus meninos aqui, né, que de 5 e 3 anos, toda hora entra no quarto, tá na reunião, aparece um menino pipocando, mas a gente vai driblando do jeito que dá. As meninas me chamaram para acompanhar, fui convocada também para ajudar em experimento lá na fazenda, consegui 2 dias, já não consegui no 3º, e a gente foi se reinventando mesmo. E na minha situação, como a professora Zélia me apresentou, eu sou da Embrapa Caprinos, né, então a minha sede, na verdade, fica no Nordeste, fica lá em Sobral. Só que devido à produção de leite de cabra e agora de ovelha, que vem expandindo aqui no Sudeste, a gente tem esse núcleo aqui, por isso que eu tô aqui meio perdida. Mas eu trabalho com leite, né, minha formação foi sempre, minha iniciação científica com a professora Sandra e tal, sempre foi o leite. E um desafio que a gente teve esse ano, a gente aprovou um projeto, né, no edital do ano passado na Embrapa, para começar a iniciar em janeiro desse ano com cabras a pasto. E devido a fatores, enfim, burocráticos, quando a gente conseguiu aprovar e liberar o projeto para ser iniciado, já estava no meio da pandemia. Então, a própria Embrapa falou assim, não, suspende, deixa ele em execução, mas vamos adiar ele, você pode adiar ele para começar uma data no 2º semestre ou até mesmo no ano que vem. Aí eu tive que reunir com a equipe toda, e a gente já, com o cronograma todo para começar, a gente já estava em atraso, né, que era para ter começado em janeiro, a gente já estava, isso era meados de abril. Aí decidimos, não, vamos adiar para o ano que vem, acho que vai ser a mais acertada das decisões. E foi isso que a gente fez. Então, o projeto está aprovado, está em execução, mas em stand-by,
e veio essa questão que a Mariana falou, todo o recurso que eu tinha previsto para o experimento desse ano já estava programado para o ano que vem, e agora a gente já não sabe o que vai sair do recurso. Então, talvez a gente tenha que refazer toda a programação orçamentária do projeto, e a gente começou a se reinventar. Quando a gente viu que realmente a situação está difícil, né, com o recurso público, e a orientação que a gente tem realmente é trabalhar muito com o setor privado. E é uma oportunidade que a gente teve com essa história toda, e que a gente, como eu já trabalho, né, com o setor produtivo muito mais frequente, né, a gente acompanha os produtores a campo mesmo, então a gente propôs levar o experimento todo, que já estava todo desenhado para dentro do campo experimental, a gente propôs estabelecer ele todo numa fazenda particular, e o produtor aceitou, então a gente, esse ânimo, né, essa renovação do ânimo para a gente poder fazer o experimento ano que vem da melhor forma. Então, agora tem viagem, tem outros desafios, mas a gente entendeu que foi a melhor coisa que aconteceu nessa pandemia, se é que a gente pode já começar a colher alguma coisa boa, né? E, por outro lado, também, como eu trabalho com pequenos ruminantes, aí na escola a gente tem a cadeira de pequenos ruminantes optativa, né? Assim como na maioria das escolas de veterinária e zootecnia no Brasil. Então, muitos estudantes acabam não tendo esse conhecimento, não passam pela disciplina, né? Vem ruminantes, até mandei a mensagem para o professor Lobão esses dias, né? Professor, o bezerro é um pequeno ruminante, né? Que tem muita gente que a gente sabe que sai assim da escola, não da escola de veterinária, graças a Deus, da Federal, mas a gente vê isso como na demanda do setor público. Como eu disse, a gente trabalha muito com os produtores, e uma das grandes demandas dele é por especialistas em pequenos ruminantes na prática, na clínica, dando assistência, né, fazendo todo esse monitoramento. Então, a gente entendeu, de uma forma de tentar atender essa demanda do setor produtivo, a gente criou um projeto de extensão, de transferência de tecnologia, que a gente chama dentro da Embrapa. A gente criou caravanas de leite de cabra e ovelha, que é justamente para levar o conhecimento nas escolas de veterinária, zootecnia, até mesmo nas escolas de gastronomia, a gente mostrar que existem, né, as cabras e ovelhas leiteiras aqui no Brasil, e os produtos, que hoje em dia cada vez mais estão se popularizando mesmo, né? O pessoal está tendo mais acesso. E aí era de encontro até outra demanda do setor produtivo, que é o escoamento da produção, que eles encontram essa barreira. E aí, professora, a gente vê o lado bom, esse projeto ele era presencial, a gente tem o apoio do CRMV, então a gente fez um cronograma de visitas mesmo, a gente ia nas escolas em Belo Horizonte, em Juiz de Fora, a gente primeiro priorizou as duas cidades por conta de custo mesmo, né? Então, eu e a Patrícia Vilhena, que também é egressa da escola, a gente ia falando das características da produção e dos produtos. Só que aí veio a pandemia, eu falei, Patrícia, e agora, como é que a gente faz? Né, o grande lance, vamos dizer assim, desse evento era que no final a gente fazia degustação, que é justamente para apresentar os produtos, para o pessoal conhecer, degustar e ver que são bons, ver que são diferentes, as características e tudo mais. Aí a Patrícia não vai dar, a gente colocou ele de stand-by também. Aí a gente conversando, falei, Patrícia, a gente vai ter que se reinventar. Vamos fazer live, vamos para o mundo virtual. E a gente, então, lançou o Caravana Virtual. E aí a gente já foi convidado pela Júlia e pelo Gustavo, a gente conversou com eles na UniBH, a gente levou essa palestra para eles. Outro dia a gente começa a viajar, né? Que aí a gente foi para... como é que chama, gente? Blumenau, para uma universidade lá, até voltado para a saúde única, e em Blumenau foi muito interessante, que a gente foi falar de ovelha leiteira, na capital da ovinocultura leiteira aqui no Brasil, e o pessoal de Blumenau não sabia que tinha produção em Chapecó. Então, acho que foi um ganho que a gente conseguiu andar pelo Brasil, né, que aí nessas palestras virtuais sempre tem ouvintes de outros estados, né, de outras cidades. E é muito interessante a gente ver que o que para a gente fala que a gente vai repetir, acaba sendo repetitivo, a gente vê que a gente tem mais que levar essa informação a mais e mais lugares. Então, a gente está vendo que essa demanda, ela é existente, e a gente está conseguindo atender, graças à pandemia, a gente está conseguindo atender mais gente.
né? E é um trabalho mesmo de transferência de tecnologia que a gente fala, que é mostrar que existe, mostrar os produtos, falar da criação, e inclusive era uma forma da gente despertar o interesse nos alunos das escolas de veterinária e zootecnia, até os mais, né, no ano base mesmo, para o pessoal já conseguir trilhar sua carreira dentro da graduação, né? Então, isso é um legado, é uma oportunidade que a pandemia trouxe para a gente, sim, que a gente está conseguindo, graças a Deus, sair bem dessa. Obrigada, Bel. Acho que, assim, uma pergunta dentro disso que, puxando aí o que a Bel estava falando, né, acho que a gente tem problemas, né, que a pandemia trouxe, a gente pode até voltar a eles, mas ela levantou aí o aspecto positivo, né, são coisas que vieram, são diferentes, mas são boas nesse sentido, né. Aí, nesse sentido de pensar positivamente, o que vocês acham que mudou para melhor, né? Acho que eu vou deixar a palavra aberta para, assim, em vez de direcionar alguém, coisas positivas que a pandemia trouxe. O Léo quer falar. Boa noite a todos, boa noite aos ouvintes. Obrigado pelo convite. Eu também fiquei pensando várias coisas para falar nesse bate-papo, né, o que eu pensei realmente aconteceu. Eu achei que as pessoas iam falar mais sobre essas questões das dificuldades, mas eu gostaria de levantar uma oportunidade que nós tivemos aqui, nosso grupo de pesquisa lá na escola, né, na área de avicultura. Foi um tempo de muita produção, de muita dedicação à produção, não aos experimentos, né, que muitas empresas fecharam realmente as portas, os nossos laboratórios fechados, dificuldades, né, que a gente encontrou para realizar os experimentos, mas, em compensação, na questão da publicação, o nosso grupo nunca foi tão eficiente. Eu acho que esse seria um aspecto muito importante a ser levantado, porque foi uma oportunidade, dentro das dificuldades, da gente melhorar essa característica tão importante para a nossa pesquisa. Léo, só complementando, né, eu acho que é interessante isso, foi um momento lá na clínica também que aconteceu esse tipo de coisa, e foi bem legal porque o Tiago estava recém-contratado, e ele colocou uma disciplina optativa de redação de texto científico, sabe? Então, foi muito interessante, porque a disciplina veio junto com a parada das atividades presenciais, assim. Então, ficou interessante que os alunos realmente se motivaram e foram e nós somos ruins para publicar, vamos falar sério, né? A clínica trabalha muito, publica pouco. Então, foi um momento também que a gente deu uma parada, assim, para publicar um pouco. Eu acho que foi importante, foi um bom momento em relação a isso. Agora, também nós tivemos que parar experimentos importantes que vinham acontecendo, e principalmente houve uma redução muito grande, assim, dos proprietários de receberem pessoas nas fazendas. Então, foi um momento interessante, mas foi um desafio muito grande. A gente tinha um projeto muito grande para ser feito aí na região do Alto Paranaíba, e tivemos que, por enquanto, protelar isso aí, e vamos ver o que acontece para frente, né? Já aí com 5 alunos de pós-graduação envolvidos no projeto. Então, a gente tem que reinventar, né? Mas foi interessante isso, a produção científica, eu acho que foi, como as pessoas tiveram que sossegar um pouco, todo mundo deu uma atenção maior a isso. Uma observação, Elaine, eu queria te perguntar, que você trabalha nessa área de One Health. Eu tive a impressão, assim, que na questão da medicina veterinária, especificamente, um ponto positivo que eu acho que essa pandemia trouxe foi, assim, o foco sobre a questão da saúde única. Então, todo mundo ficou pensando no morcego, no pangolim, na feira, do contato, da possibilidade de vírus. Eu acho que, assim, isso não é uma novidade. A gente teve isso com influenza aviária, teve com outros SARS, né? Mas talvez as pessoas não tenham percebido tanto
como isso está presente e como isso é importante nas questões da pandemia. A gente vê na literatura, as pessoas estavam prevendo essas pandemias, mas as pessoas também, as outras não ligavam, né? Então, assim, a ocorrência disso, eu achei que foi positiva, porque ela trouxe, assim, a ocorrência desse fato, ela foi positiva, porque ela voltou para a importância das questões do médico veterinário e da saúde única, né? Você teve essa impressão? Zélia, primeiro eu queria agradecer muito o convite, né? Agradecer a todos os colegas aqui, agradecer vocês terem lembrado de mim. Concordo totalmente, Zélia. Eu acho que, como o professor Leonardo falou, de uma grande oportunidade que a pandemia trouxe, foi trazer para a sociedade a importância da ciência e resgatar o papel do médico veterinário importante na saúde pública. Então, essa questão de controle de zoonose, você falou que outras zoonoses, inclusive de potencial pandêmico, já tiveram origem animal, mas nunca numa escala como a gente está vendo agora, né? Então, assim, agora todo mundo foi atingido, sem distinção de classe social, de local de residência, é uma pandemia global, de fato. Então, eu acho que todo mundo entende melhor onde tem se originado as doenças, e tem entendido não só também a questão do médico veterinário, do papel dos animais silvestres ou animais domésticos no surgimento de novos patógenos, mas também da questão do ambiente, né? Como que o descontrole do ambiente pode levar ao surgimento de novas pandemias. Eu acho que esse é um aspecto interessante. Só para a gente ilustrar isso, você está falando que essa questão da saúde única nunca teve tão em voga. A gente tem um canal de podcast, né, que tenta aproximar a sociedade da ciência, mostrar que a ciência está no nosso cotidiano, e um dos nossos áudios que foi mais escutado foi um que falou da pandemia, da relação dos animais no surgimento de novas doenças, sabe? Então, esse é o nosso podcast que foi mais ouvido, mais acessado, justamente pelo interesse da população, entender um pouco melhor como que isso vai surgir, porque a gente às vezes pensa que, para nós, isso é até um pouco óbvio, né? Você falou que alguns, até artigos, eu estava lendo outro dia um texto numa disciplina, quase fizeram uma previsão, né, de que isso já ia acontecer, mas para a maioria da população isso é uma novidade, isso é uma questão que não totalmente desconhecida. Então, eu acho que esse é um grande legado da pandemia, a aproximação da sociedade à ciência, de entender como a ciência ela é importante para o nosso dia a dia. E só complementando um pouquinho o que o professor Leonardo e o professor Lobão falaram, uma grande coisa que nós fizemos aqui na UFLA, pelo menos eu fiz com o meu grupo, nessa pandemia em relação à publicação, foi, já que os alunos da pós-graduação não poderiam se dedicar aos experimentos que requerem questão presencial, tá no laboratório, né, ou tá no campo, o que a gente fez foi, para as teses e dissertações, todo mundo vai desenvolver uma revisão sistemática com possível meta-análise, porque é um trabalho robusto, é um trabalho que, muitas vezes, se você não conseguir desenvolver um trabalho experimental, ele pode ser um trabalho de dissertação, não vou falar um de tese, mas um de dissertação, dá base para esse aluno entender e analisar criticamente outros trabalhos, então faz parte da formação científica desse aluno de pós-graduação, e você coloca aquele aluno para continuar dentro da pesquisa que ele está desenvolvendo, dentro do projeto que ele está desenvolvendo, e eu acho que acaba motivando também, e como a gente fez isso em grupos, a revisão sistemática também, ela obriga o aluno a trabalhar em grupo, então, tinha vários núcleos dentro do meu grupo lá do laboratório, trabalhando em algumas frentes de revisão, e eu acho que isso foi muito produtivo, foi uma coisa boa, sabe? Eles trabalharam melhor em equipe, tiveram que dividir isso. E um outro ponto bom que eu queria levantar, Zé, eu sei que não tem a ver com o que você me perguntou, mas talvez os colegas não vão levantar, é que a gente, na pandemia, como ficamos de casa, né, trabalhando, eu acho que, assim, pelo menos no começo, pelo menos para a maioria, ficamos mais produtivos. Eu conseguia ter várias reuniões no dia porque eu não tinha que me deslocar. Quer dizer, era uma emendada na outra, uma atrás da outra, e eu acho que isso favoreceu até a minha aproximação com os alunos. Eu não podia acompanhar, quando eu estava fora da pandemia, o que eles estavam fazendo diariamente. Agora eu conseguia fazer reuniões semanais, quase quinzenais com eles, porque o meu tempo estava sendo melhor aproveitado, né? E o deles também, cada um nas suas casas, seguindo todos os protocolos. Com certeza, sim. É um ponto bastante importante. Então, uma outra coisa também que eu achei, que essa pandemia ela trouxe uma visão mais macro, foi muita questão social também, porque ela inseriu a questão social de uma forma muito forte, né? As consequências sociais, elas foram muito claras, e isso faz a gente pensar como um todo, no macro, não só a questão especificamente das pessoas, perda do emprego, etc., mas como
problemas que aconteceram nas indústrias que tiveram que ser fechadas, inclusive por causa da própria doença, né? Assim, você não tem condição de continuar por causa da transmissão, ou falta de clientes, né? Então, assim, toda essa cadeia, né? Eu acho que ela foi muito bem colocada e divulgada inúmeras vezes para a pessoa compreender como um todo, né? Então, acho que isso também foi um ponto importante, né? Aí, perguntar para o Gustavo e para a Júlia, né, que estão lá na universidade privada, e muitas vezes não tem tanta pesquisa como a gente tem, né, igual nas universidades federais, etc., né? Como que isso está impactando lá para vocês? Como que está isso lá na UniBH, né? Qual a opinião de vocês? Bom, você quer falar primeiro, Ju, ou eu falo? Ju? Pode falar, Gugu. Bom, boa noite para todo mundo aí, né? Também agradecer o convite, é sempre uma honra aí, né? Ter os professores eternos aí presentes, né? Isso é sempre muito bom para a gente. E a gente tem essa diferença de cenário, né? Assim, eu não acredito que as instituições privadas de ensino, elas vão ter um foco para pesquisa como as federais. Eu acho que essa é a grande divisão do contexto, né? Mas, assim, eu acho que faz parte do objetivo de cada instituição. Mas dentro da instituição particular, aí nós temos um outro desafio, que é promover a pesquisa, estimular a pesquisa, sem que ela seja o foco principal, né? Então, eu acho que, assim, o que a gente vem fazendo é muito legal, porque é bem modesto, né? Quando a gente compara aos 80 e tantos anos da UFMG, nós temos 6. Então, são 8, na verdade, tem 6 que eu estou lá. Ela é uma escola muito nova ainda. E a gente vem galgando, assim, os objetivos, né? Então, nosso primeiro objetivo, ou pelo menos o meu primeiro objetivo particular, era estimular os meninos à residência, né? Porque como eu passei pela residência, eu acho que todo mundo deveria passar. E a gente conseguiu alcançar isso. Então, hoje, inclusive, na escola, a gente tem alguns residentes que são originários lá do UNE, né? São frutos do nosso puxão de orelha diário lá para os meninos conhecerem o universo da residência. E aos pouquinhos a gente vem batalhando na extensão também, né? A Ju aí entrou em contato com a Abel, tentou juntar com a Embrapa, né? Porque se a gente não tem um cerne forte para pesquisa, a gente tem que ir atrás de quem tem, né? Então, assim, estimular os meninos a irem para o UFMG, fazerem projetos de pesquisa lá, irem para a Embrapa e buscarem estimular esse pensamento. Eu acho que a nossa função hoje é muito mais mostrar essa possibilidade para eles, falar assim, olha, vai ser legal e se precisar nós estamos aqui para ajudar, né? E o nosso grande foco hoje tem sido a extensão. Então, trabalhar, estimular a pesquisa, mas tentando alinhar ela justamente aos nossos projetos de extensão, né? Então, a Ju, ela coordena um projeto de caprinos e ovinos, eu dou um suporte para ela, né, mas ela coordena esse projeto, eu estou envolvido no projeto de bovinos, né, tem um projeto de qualidade de leite, e devagarinho a gente vai tentando buscar essa extensão e, à medida do possível, a gente vai estimulando a pesquisa, né, dentro da nossa modéstia das nossas limitações como instituição privada, né? Por outro lado, a nossa rotina de ensino ela não parou, né? Então, a gente voltou, a gente entrou na pandemia no dia 18 de março, eu acho que foi quarta-feira, na sexta-feira, ou na segunda-feira, não me recordo mais, nós já entramos na rotina de aula virtual. E assim, eu aprendi, por exemplo, a usar o Zoom no dia da aula, né? Então, foi um negócio que se vira nos 30, né? A gente foi apresentado a uma série de tecnologias, olha, tem o Meet, tem o Zoom, tem não sei o quê, cada hora aparecia uma plataforma nova, e eu, de noite, chegava o e-mail e falava assim, olha, a partir de amanhã vai ser a plataforma tal. Então, eu tinha que acordar, entrar na plataforma e falar, peraí, como é que ela funciona? E esse primeiro mês aí, a gente foi obrigado, né, a assumir essa tecnologia toda. Hoje eu estou expert em plataformas de aula, né, sei, assim, todos os mecanismos possíveis, mas foi bem na marra.
E eu acho que isso é engraçado, né? Porque a pesquisa, ela nos dá isso, né? Eu acho que a nossa vivência lá, eu com a professora Ângela, eu com o professor Irã, eu com o professor Último Lobão, né? Todos os laboratórios e setores que eu passei na escola, sempre foi se vira nos 30, né? O último, inclusive, o Último Lobão, eles tinham um negócio, eles chegavam e falavam assim, vem aqui, hoje é aula de casa, dessa aula aí, ajuda aí. E você tinha que estar preparado para todos os assuntos, né? Então, acaba que isso nos torna meio, assim, dá um pouco mais de coragem para a gente de assumir todos esses desafios, inclusive assumir a pesquisa num ambiente que não foi feito para pesquisa, né? E aí eu acho que a gente deve muito isso aos nossos pesquisadores, que foram os nossos professores, né? Porque sempre a gente fez pesquisa no país, pelo menos até onde eu tenho a experiência, né, de UFMG, 15 anos na UFMG, da graduação ao doutorado, foi tirando leite de pedra, né? Então, assim, a pesquisa no Brasil, eu acho que a pandemia, ela veio nos acordar, ela veio mostrar o lado social, ela veio mostrar a necessidade e a força da ciência, mas eu, infelizmente, duvido um pouco dos financiamentos, né? Se realmente essa importância que a sociedade viu, se os interesses políticos vêm também. Acredito eu que não. É isso mesmo, né, Gugu? Eu estava lembrando aqui, primeiro, gente, eu queria agradecer o convite aqui. É bom para matar a saudade, ver o rostinho de vocês, assim, a gente, né, Gugu, a gente fica distante lá, mas vocês são citados o tempo todo. E como o Gustavo falou, a pesquisa não é o foco, né, é o ensino na rede privada. Então, acaba que a gente tenta fazer a pesquisa com alunos de graduação através dos projetos de extensão. Então, o Fábio falou que teve uma hibernação aí, a gente teve uma paralisação, né, porque nem tudo foi fechado, inclusive o próprio hospital veterinário foi fechado. Então, os animais que estavam lá no hospital, eles foram para a fazenda, e na fazenda não tinha uma mão de obra especializada. Então, né, a gente teve alguns problemas relacionados a isso, então, assim, aí a gente não pensou na menor possibilidade de continuar com as atividades que a gente já estava fazendo com os alunos. Mas, mesmo não sendo foco a pesquisa é importante para a formação do aluno. Então, eu lembro lá, quando eu estava com o professor Chico, lá, né, depois eu rodei muito, né, no meu mestrado, doutorado aí, em vários laboratórios, o tanto que a gente vai aprendendo, questão de método, né, então, assim, e aí acaba que o aluno vai entender de onde que ele vai tirar a informação depois que ele formar, né, aí ele consegue captar isso, então, a pesquisa é importante também, mesmo para eles que estão ali numa rede privada, que o foco não é isso. Então, a gente tenta, igual o Gustavo mesmo falando, com muitos desafios. Essa questão aí, a gente estava dando uma aula, foi na quarta-feira que começou essa questão da pandemia, né, falou que não iria ter mais aula presencial. Então, na quinta-feira, eu apareci lá, né, no Uni, apareci, a gente estava assim, sabe, e aí, é para vir, não é? E já comecei a falar, tem um aplicativo, é o Zoom, então já dei uma aula na vaca pelo Zoom, e no outro dia já estava todo mundo usando ferramenta, o que é isso, que ferramenta é essa? Mas, ao mesmo tempo, está todo mundo, eu acho que já treinado para usar várias ferramentas, inclusive, eu acho que, né, o Lobão aí também está fazendo reunião aí com o pessoal na fazenda, todo mundo, assim, né, funcionário, todo mundo já sabendo aí como usar. Então, foi uma forma de treinamento aí em massa, né, que não foi, assim, de um jeito ruim, né, por causa da pandemia, mas eu acho que também, como, né, a professora falou, teve questões boas também. E mostrou uma prioridade, que foi a questão da produção. Vários setores pararam, né? Inclusive a pesquisa também parou e muitas, né, muitas linhas de pesquisa também pararam, mas a produção de alimento continuou. Então, mostrou algumas prioridades para a gente também. Obrigada, Júlio. Falando aí nessa questão que você está colocando, né, de produção de alimentos, né, temos Débora ali que trabalha nessa área, né, de inspeção e tudo, e assim, Débora, quais as dificuldades que você viu aí em relação à pandemia? A gente tem, obviamente, a questão da pesquisa, mas nós já colocamos aqui, né,
que essa questão de alimentos, já falamos aqui, diferentes pessoas já se referiram a isso, ela não teve uma paralisação mesmo, porque é necessária, é essencial, né? Então, o que você acha que ficou aí mais prejudicado? Então, na nossa área, né, especificamente aí a indústria, a gente observa que realmente é um serviço essencial, não tem como paralisar isso, né? E a Elaine falou muito bem sobre essa questão da importância da valorização do nosso papel, né? Então, assim, hoje na China, vários daqueles protocolos lá já têm sido revistos, etc. Então, assim, isso aí entra nesse rol, né, de dificuldades aí que foi citado por todos os colegas, e eu, né, acho que todo mundo já passou por diferentes fases nessa pandemia aí. Eu acho que eu estou, assim, numa fase otimista, sabe? Então, considerando todas as oportunidades, os desafios que já foram citados, eu acho que esse é um momento importante também, como uma oportunidade da gente refletir, né? Quais são as nossas dificuldades, né? A gente pensa sempre nisso e muitas vezes a gente se questiona por que será que a sociedade não reconhece a importância da universidade, da pesquisa, etc. Eu acho que isso é uma oportunidade de reflexão mesmo sobre o nosso papel, né? Se a gente está sendo questionado aí fora, se as pessoas não enxergam muitas vezes o nosso valor como pesquisador, como cientista, né? É sinal que eu acho que essa informação não está conseguindo chegar lá na ponta, né? Em quem nos financia, no nosso financiador, que é o povo, que é a sociedade. Então, o pessoal citou aí, né, a importância das ações de extensão, etc., nesse contexto, como uma forma até de nos reinventar, né? Então, assim, eu acho que, apesar de nós aqui na área da inspeção, da veterinária, né, não trabalharmos diretamente, as meninas aí da Embrapa Gado de Leite, o Léo lá na avicultura, etc., com a doença em si, né, eu acredito que esse momento ele vai trazer para a gente um retorno, vamos dizer assim, muito mais importante que ficar restrito só a isso. Por quê? Quando a gente pensa, por exemplo, no comportamento das pessoas, né, que não usam máscara, etc., a gente vê um movimento aí de desvalorização da ciência, da pesquisa em diferentes áreas já há muito tempo, né? Então, eu acho que agora, nesse momento de pandemia, a gente teve o ápice do desafio que a gente vem enfrentando, porque isso aí não é uma coisa nova, né? Mesmo antes da gente sofrer com todas essas mudanças aí, o distanciamento social, né, as limitações aí para desenvolver nossos projetos, porque, né, como já foi citado aí, dificuldade de colocar um aluno no laboratório, né, de ter que fazer um revezamento entre os técnicos. Eu acho que isso é uma oportunidade até de mostrar para a sociedade a importância disso, né? A gente não precisa de pesquisa simplesmente ali na área de desenvolvimento de vacinas, né, na área de imunologia, etc., que é o que todo mundo está querendo resposta nesse momento. Então, assim, a gente quer uma resposta imediata, mas há quanto tempo a gente vem sucateando essa estrutura que a gente tem, né? Então, eu acho que é o momento de pensar, refletir e tentar direcionar nossas ações, né, para que as pessoas possam entender realmente o nosso papel, né? Eu vejo nesse sentido, sabe, Zé? Assim, e como universidade, né, como pesquisadores, acho que todo o conhecimento que a gente produz aqui, ele impacta diretamente todas essas questões, por exemplo, lá da indústria, né? Quais os protocolos que a indústria está adotando lá, né, para a produção de alimentos, etc. Ninguém foi lá e definiu que numa linha você tem que ter uma distância mínima, reduzir o número de funcionários, etc. Quem que leva essa informação lá para a indústria para que as pessoas possam produzir, né, de forma segura, que você faça todas essas adaptações nesses protocolos? Eu acho que é um momento que, né, eu estou numa fase otimista aí, né, apesar da gente saber dessas limitações aí, na questão do financiamento, etc., eu acho que é uma chance única da gente mostrar o nosso valor para a sociedade, sabe? Então, pensando realmente, como que eu posso contribuir lá para o meu financiador? Ele está criando uma expectativa, né, em cima disso. Então, acho que nós temos um papel essencial, né, e eu acredito na ciência, eu tenho certeza que nós vamos ter muito sucesso aí nessa empreitada, né? Muito bom, Débora. A gente precisa de um otimismo nesse momento, sim, né? Sim, construindo ele lentamente, depois de tanta coisa ruim, né? Exatamente.
Uma outra coisa também que, assim, que eu acho que foi muito positiva é exatamente isso que a gente está fazendo aqui agora, né? Essa questão de ter que ficar longe, ela trouxe uma coisa ruim, que é o seguinte: nós hoje somos totalmente dependentes da questão do Zoom, do Meet, né? Nós somos totalmente dependentes, a gente não consegue dar aula, a gente não consegue conversar com ninguém, reunir com ninguém, assim, muito pouco, se a gente não tivesse isso. Mas, por outro lado, ele trouxe também essa proximidade, né? Igual hoje nós temos o Fábio aqui conversando com a gente, né? Vocês, cada um num lugar, né? Do Juiz de Fora, cada um tá aí no lugar Lavras, né? Isso eu acho que foi uma vantagem que a gente fez na marra, né? Eu lembro lá na escola, a gente fazia defesas de tese, fazia algumas qualificações, assim, uma ou outra, você tinha a distância, né? Hoje eu falo assim, gente, que coisa louca, né? Como que óbvio que não tem nada igual a gente encontrar e o contato, isso nunca vai ser substituído, né? Mas muitas vezes a gente perdia até o professor que a gente queria que participasse da banca, porque ele não tinha tempo de deslocar, de vir, de voltar, a gente não tinha dinheiro para trazer, né? Então, assim, isso foi rapidamente resolvido, né? Estou vendo que o professor Roberto Guedes, né? Que é uma pessoa super demandada das palestras, muito participativo em todos os congressos, né? Uma pessoa super ativa aí dentro da área dele, né? Vejo ele todo dia naquelas reuniões, e para mim foi bom, todo dia ele viajava, me largava lá na diretoria, e agora ele fica fazendo palestra com o Meet, com o Zoom, né, Roberto? Então, assim, nesse aspecto foi bom. Continua sempre ativo, como sempre foi, super importante para a área dele, né? Mas eu acho que isso também foi a gente aprendeu assim na marra, né? E teve que aceitar isso na marra, e não é de tudo ruim, né? Eu acho que nunca é substituído realmente o contato, a pessoa visitar o lugar que você trabalha e ver qual é a sua infraestrutura, né? O contato com os alunos, que inspira muito, né? Aquela pessoa que você só vê na telinha ou vê o nome lá no trabalho, quando você entra em contato com ela, com aquela pessoa, é uma inspiração, né? Então, assim, acho que isso nunca vai ser substituído, mas tem as suas vantagens, eu acho que isso trouxe essas vantagens também. Agora, eu queria fazer uma pergunta, a gente já está também, né, rumando para o final. Vocês falaram de investimento, né, da questão do investimento. Um certo momento dessa pandemia, na questão da pesquisa, me deu um temor. Por quê? Começaram a sair os editais, e os editais, eles eram todos relacionados com o coronavírus, né? E, assim, a gente sabe que edital de FAPEMIG, até a FAPEMIG lançou um edital, né? Que já há tempos não lança muito poucos editais, o CNPq, quanto tempo que a gente não vê o edital universal, que não vem, a própria CAPES, FINEP, todo mundo lançou edital. E aí eu fiquei pensando, depois que esse dinheiro todo for para a corona, me deu um temor do que vai sobrar. Eu não sei se vocês tiveram essa sensação, porque cada dia que a gente abria, tinha um edital para corona, né? Então, assim, eu não sei se vocês tiveram essa sensação, e o Gustavo falou ali da questão do investimento, e já era temeroso, e agora eu não sei, porque é uma justificativa, você vai falar, não vai investir? Né? Então, assim, com justificativa hoje, eu não sei o que será no futuro, né? Como que vocês viram isso? Zélia, eu tive a mesma impressão que você, que só quem trabalha com coronavírus vai conseguir recurso para pesquisa. E muita coisa, hoje eu estou como pró-reitora adjunta de pesquisa, muita coisa a gente conseguiu adaptar de algumas linhas de pesquisa para tentar amarrar alguma coisa com Covid, para conseguir algum tipo de financiamento. Mas eu tenho uma preocupação muito grande com isso, inclusive agora fazendo o nosso PDI, que a gente acabou de trocar a gestão, a gente está colocando todas as metas com captação de recursos com iniciativa privada, porque não há nenhuma perspectiva de recursos públicos para áreas que não sejam, né, até a gente tem tentado agora buscar algumas coisas pensando em outras doenças, né, emergentes que possam surgir aí, mas é muito complicado a gente falar
eu acho, né, mas isso é uma opinião de financiamento da pesquisa público, pelo menos assim, no próximo ano, 2 anos, que não vai ser voltado à Covid. E aí o meu sentimento é que esse prejuízo, ele não vai ser só imediato, ele vai ser um prejuízo para daqui 5 anos, daqui 10 anos. Então, o que a gente está observando de diminuição, de esgotamento de recursos para pesquisa, vai ter impactos por muitos e muitos anos para nós, porque se a gente não entender que, como a Débora colocou muito bem, outras áreas são igualmente importantes, eu não sei como é que nós vamos conseguir continuar pesquisando, porque se já era difícil, se já era, como o Gustavo falou, tirar leite de pedra, agora vai ficar quase impossível se a gente não conseguir parceiros na iniciativa privada. Pois é, Elaine. E aí, na verdade, eu acho que, assim, 2 coisas. Eu acho que a gente tem que aprender a trabalhar em parceria, né? Parcerias realmente funcionais para todos, né? Porque, infelizmente, o que a gente vê muitas vezes são parcerias que vão beneficiar alguém especificamente. Então, eu acho que a gente tem que trabalhar nas parcerias públicas-privadas, e eu acho que é o momento da gente reestruturar a base da pesquisa, né? Eu acho que, assim, vai acontecer um efeito manada de todo mundo querer colocar o Covid lá nas linhas de pesquisa para ver se pega algum dinheiro. E eu acho que um movimento robusto, ele deveria ser justamente o contrário. Brigar, usar o peso da ciência. Nós estamos falando de pesquisadores. Eu lembro que uma vez nós discutimos isso na mesa do colegiado de pós-graduação. O professor Guedes estava lá, né? Ele era o chefe do colegiado. Foi na época de uns desvios lá que saíram no jornal, né? E a gente discutindo 50 mil reais, como fazer 50, acho que a professora Zélia estava lá presente também nesse dia, como fazer 50 mil reais durarem durante um ano para um programa de pós-graduação que é um dos maiores do país e um dos mais antigos, que permeou e que fomentou pesquisa em várias outras pós-graduações do país. E aí, eu como aluno de pós-graduação, vi 8 professores de excelência nas suas áreas de pesquisa, discutindo como fazer 50 mil reais durar e pagar bolsa, e pagar viagem de professor, e pagar não sei o quê, sendo que no jornal do dia anterior, uma propina foi paga em 3 milhões de reais. Né? Então, assim, eu acho que esse é o momento dos pesquisadores do país, né, das instituições, reafirmarem a sua força e trabalharem em busca de uma base epidemiológica, uma base de pesquisa para fortalecimento das cadeias, né, e não seguir o efeito manada do Covid. Posso estar falando besteira aqui, quem sou eu para estar afirmando alguma coisa, né, mas eu fico muito chateado com isso, assim, de ver como que vamos distribuindo de forma errada ou de forma equivocada o recurso, sendo que deveria ser o contrário, né? Você mesmo comentou uma previsão, né, de uma possível epidemia que foi lançada aí há 10 anos atrás, e será que os pesquisadores ou as pessoas que previram, eu vi algumas falas de alguns epidemiologistas há 10 anos atrás, será que isso foi bruxaria? Será que isso foi uma bola de cristal? Ou se foi um trabalho sério da pesquisa, de falar assim, olha, não estamos fazendo o nosso dever de casa, estamos sucateando as nossas instituições. E eu acho que hoje é o momento de revermos isso, né? E brigar por isso, e falar assim, olha, nós temos que fortalecer a pesquisa das instituições federais, porque elas têm um papel social nisso, né? Elas têm um dever com isso, é o dever social. E a gente tem que fazer parceria com o público-privado, sim, porque o dinheiro está no público-privado, mas os interesses talvez não sejam os mesmos. E quem tem que defender os interesses sociais é o serviço público, é a instituição federal. Então, eu acho que cabe a todos nós, né, e eu ainda me considero um filho da UFMG, em brigarmos por isso. E falar assim, não, essa parte nós temos que entender mais. Somos nós que temos que ditar isso, porque somos nós que dedicamos a vida à ciência. Infelizmente, não é isso que a gente está vendo hoje. Isso não me tira o otimismo, mas me deixa chateado. Então, eu acho que, inclusive, é o nosso papel como professor, né? Buscar o espírito crítico em cada um das nossas sementinhas, né? Para buscar essa briga social. Porque é só assim que a gente vai melhorar alguma coisa. Não sei se eu estou certo, né? Gustavo,
É até uma coisa interessante que muitas vezes a própria cadeia produtiva que usa as tecnologias não sabe de onde ela veio, entendeu? Não. Então, isso é muito claro para mim, assim, quando você fala assim, hoje se planta soja no país todo, o país produz soja, exporta para o mundo todo e segurou a toda a cadeia econômica do Brasil nesse ano, né, os commodities aí de agricultura, é porque teve pesquisa da Embrapa, porque teve pesquisa da Universidade de Viçosa, de Lavras, para ter soja no país todo, né? Então, assim, isso não é de conhecimento do agronegócio, por exemplo. É um negócio que me deixa meio, sabe? As coisas estão desconectadas, assim, sabe? Eu acho que tem uma desconexão aí entre a gente acompanha a mesma coisa, assim, de onde vem essa tecnologia que você está usando? Onde que ela foi produzida, né? Então, eu acho que a universidade pública, ela falha nessa, de mostrar esse potencial e mostrar o que ela faz, sabe? E, por outro lado, de ter esse reconhecimento da sociedade que utiliza, eu não estou nem falando do consumidor final, não, de quem utiliza diretamente a tecnologia. Tá? E a Elaine está fazendo um trabalho muito legal, que ela citou aí, do podcast, né? Eu acho que essa tecnologia que veio de forma tão fácil para a gente, nós temos que saber usar, né? Como professores, como pesquisadores, de alcançar o maior número de pessoas. Então, eu alcanço o maior número de pessoas hoje pelo WhatsApp, pelo podcast, pelo Instagram, mas trazer essa ciência, justamente o que você falou, Lobão, para o dia a dia, né? Explicar por que eu planto soja no cerrado inteiro. Porque eu consegui fazer o cerrado produzir. Isso se deve à Embrapa. Isso não se deve a um milagre, se deve a anos de pesquisa tirando lei de pedra, né? Vendo pesquisador virar à noite. Né? Eu lembro que uma vez a gente ficou lá na São João no experimento do Moisés, da Luciene, né, do Hélio, a gente dormia, eu dormia no coxo, no meio do pasto, de 6 da tarde às 6 da manhã vendo vaca parir. O Hélio e a Luciene ficavam de 6 da manhã às 6 da tarde. E aí nós fomos num simpósio no final do ano, e nós vimos um trabalho feito nos Estados Unidos muito parecido com o nosso. Só que lá, naquela época, isso foi 2012, eles fizeram o mesmo trabalho, mas eles tinham uma ordenha dentro da escola, né, modulada, eles podiam colocar o número de vacas que eles quisessem, tudo vigiado por câmeras 24 horas, era tipo um Big Brother das vacas. E aí, nós fizemos o mesmo trabalho, mas nós tivemos que dormir no meio do pasto, com binóculo e lanterna para fazer a mesma coisa. Então, eu acho que a gente precisa mostrar o empenho da pesquisa e falar que não é balbúrdia, né? Falar, olha, a pesquisa, ela vem de dar sangue por ela, de acreditar, né? E trazer isso para o podcast, trazer isso para a rede social, sem amarra, sem linguagem científica, e mostrar justamente isso. Completando isso que você falou, Gustavo, né, e fazendo um link com o que a professora Zélia citou, né, que a gente está aí na Semana do Conhecimento, uma coisa muito interessante, pensando nessas oportunidades que surgiram com a pandemia, que eu achei bem legal, foi a questão dos vídeos, né, dos trabalhos de iniciação científica. Então, participando da avaliação dos trabalhos e tudo, eu notei que a gente tem essa dificuldade. Então, assim, a ideia de fazer aquele vídeo de 3 minutos curtinho era exatamente essa, mostrar aquele trabalho de uma forma simples, uma linguagem acessível, etc. E a gente percebe que os próprios alunos, né, nós, a gente tem essa dificuldade de transformar aquilo numa linguagem simples, ou seja, ficou todo mundo preocupado em fazer um vídeo, não todo mundo, né, generalizando, mas muitos trabalhos a gente percebe isso, que a pessoa teve aquela preocupação de montar aquela apresentação padrão da semana de iniciação científica, como se ele estivesse explicando um trabalho para um professor avaliador, né, lá na banca, que vai fazer a avaliação dele. Então, assim, a gente observou que a gente não tem essa cultura ainda de, né, transformar aquela informação numa coisa mais simples, mais acessível. Então, assim, acho que para os eventos seguintes, né, essa ideia de construir esses vídeos, não desse modelo de avaliação, né, de fazer a apresentação do trabalho para uma banca avaliadora, mas que esse vídeo ele assuma esse papel de divulgação mesmo dos trabalhos que estão sendo desenvolvidos aqui para a sociedade. Eu acho que seria uma forma bem legal de fazer isso, e os meninos são super criativos, né? A gente está aqui apanhando dessas tecnologias e tudo, né? Se a gente fala com eles, gente, olha, a ideia é fazer um vídeo assim, nossa, eles descobrem programas novos e colocam animações. Então, assim,
É muito bacana esse trabalho, né? É a oportunidade que a gente tem de inovar, né? De reinventar essas nossas ações. Acho que a Mariana, a Bel e o Roberto estão querendo falar, né? Vamos colocar então, aqui nessa ordem, Mariana, a Bel e o Robert. Eu acho que, assim, igual a pandemia já estava previsto, que um dia poderia acontecer, a gente já sabe que o recurso para pesquisa, do jeito que está, não tem, acabou, já é uma realidade. Então, a gente tem que se unir como, né, universidades, instituições de pesquisa, mudar o formato de parceria, trazer a iniciativa privada porque também, culturalmente, o que acontece? O recurso de pesquisa de iniciativa privada, isso conversando com professores que estão nos Estados Unidos, o recurso vai para o primeiro mundo. O que vem de recurso dessas empresas para o Brasil, para o terceiro mundo, para o emergente? É prestação de serviço, é validação de tecnologia. A cultura de co-desenvolvimento é uma cultura que a gente vai ter que desenvolver, mostrando expertise, e assim, se você for parar para pensar, a gente já chegou num ponto que está surreal, igual o pessoal fala, assim, não dá para produzir leite, tirar leite por amor mais, se você não ganhar dinheiro, não vai fazer. É a mesma coisa de pesquisa. Hoje, eu recebi duas contas para pagar de artigo a cada um R$10.000. Vocês estão entendendo? Hoje, a gente vai publicar 2 artigos, R$20.000. Então, assim, eu não tenho dinheiro para pesquisa, tá difícil ter um aluno lá dentro por causa de pandemia, mão de obra, recurso, e para publicar em locais de destaque, você tem que pagar cada artigo R$10.000. Estou falando uma coisa de hoje. Hoje, se meu marido estiver assistindo, eu estou ferrada. É R$20.000. E você vai dividir. Então, assim, se a gente não mudar a estrutura, já chegou, já é realidade. Entendeu? Se a gente não se unir com a pesquisa, ter competência, que eu tenho certeza que tem, não só na UFMG, não só em Lavras e SOS, enfim, a gente, Embrapa, a gente tem que aprender a comunicar, o mundo é da comunicação, e aí está o que o Gustavo falou, o Lobão falou, a gente tem que vender o nosso peixe, não vai ter dinheiro para todas as pesquisas, se não for pesquisa de impacto, que for mudar a realidade, que for produzir alimento com saúde, para o consumidor, aumentar a produtividade, não tem dinheiro para tudo. A gente vai ter que escolher. A gente vai ter que ter quais são os principais desafios de cada cadeia, se reunir, aprender a trabalhar junto. É uma coisa que a gente tem um esforço muito grande. A Elaine participou de projetos que a gente construiu junto, o professor Lobão também, Bel, claro, também, professora Zélia, sim, a gente tem, porque um custo de um experimento com uma vaca em lactação é um custo absurdo. Então, se a gente não gerar o maior número de informações, se não forem equipes multidisciplinares, que eu estou avaliando nutrição, Elaine avaliando imunologia, Lobão a parte clínica, professora Zélia, se tem uma vacina, não tem jeito mais de eu avaliar só um alimento para o animal, e isso é isso a pesquisa. Se o aditivo que eu estou avaliando hoje tem impacto na saúde, no desempenho, enfim, pecuária de precisão, é Big Brother, é ter ferramenta, inteligência artificial, e instituições brasileiras e internacionais. Agora, a gente tem que se movimentar, eu acho que a gente já perdeu o time, mas ainda dá tempo, se a gente não buscar, vender, comunicar, mostrar assim, ó, o que é o impacto dessa pesquisa aqui, quanto custou e quanto que teve de benefício para a sociedade, e se a sociedade não estiver disposta a pagar por isso, não dá para fazer pesquisa só por amor. Essa não dá para tirar leite, porque é uma cachaça, também não dá para fazer pesquisa só por amor. Se a gente não priorizar, não se juntar, se não melhorar os mecanismos de comunicação, isso chegar na ponta do consumidor, que a gente que está produzindo alimento com qualidade, pensando em saúde única, pensando em bem-estar animal, usando tecnologia, se isso não chegar para o consumidor, acho que perde sentido. Eu acho que a gente tem que se unir e ver as oportunidades e buscar, trazer iniciativa privada. O que vocês esperam da gente? O que a gente espera de você sentar junto, construir
essa realidade, a gente tem que construir junto. Muito bom. Mariana. Agora, Bel. Depois, Roberto. Eu acho que a Mariana falou uma palavra aí que eu acho que ela resume bem o que a gente precisa, a comunicação. E isso é uma coisa que a gente vendeu peixe, como o professor fala, a gente não aprende isso na escola, nos livros, mas a gente aprende no dia a dia, nas dificuldades que a gente vai encontrando. E eu tenho certeza, a experiência que eu tive no meu doutorado dentro da escola, que foi mega multidisciplinar, né, professor Lobão, que envolveu todos os departamentos, todos os laboratórios, então eu acho que isso eu carrego por onde eu ando. E até todos os estagiários que chegam, eu falo assim, gente, a gente tem que aprender, eles brigam comigo, mas eu falo assim, se vocês não aprenderem a limpar bem o curral, vocês não vão saber orientar, mesmo que vocês não sigam a carreira acadêmica, vocês não vão trabalhar numa fazenda, vocês não vão saber orientar um funcionário e explicar o porquê daquela ação. Tudo tem um porquê, né, dentro da fazenda. E como todos aqui já falaram também, o agro não parou. Os produtores, eu como trabalho com os pequenos, mas nem sempre são tão pequenos, mas os produtores de leite de cabra e ovelha, muitos assim chegaram a pensar em parar a produção porque não tinham perspectiva de venda, de escoamento de produção. E eles se reinventaram. Muitos criaram, aí pegaram o canal da comunicação, Instagram, e fizeram, né, de divulgação mesmo dos produtos e a venda deles, e eles estão conseguindo até multiplicar as vendas deles, estão saindo muito melhores do que entraram, mas tiveram de se reinventar e usar da comunicação. Nesse projeto que eu falei com vocês, que foi aprovado e está adiado agora, a ideia é justamente essa, Mariana, ele é multidisciplinar, porque é justamente mostrar para o produtor, aí vem um lado bom que a gente teve que levar para o setor produtivo de fato, é mostrar para o produtor quais as tecnologias que a Embrapa e as universidades, tudo que a gente tem hoje, que o nosso é um protótipo que a gente vai fazer com produção de leite a pasto. Então, a gente vai poder mexer a cada lactação, a ideia é a gente ver quais as ferramentas que já tem hoje na literatura, né, e disponíveis, que a gente pode aplicar num sistema de produção a pasto que vai interferir numa outra, né, disciplina. Então, vamos a pasto. Primeira pergunta, nossa, e a verminose, como é que vai ser? Eu já avisei o Lobão que ele vai ser acionado o mais rápido possível. Mas espera aí, tem um manejo que estão desenvolvendo lá em Sobral, que pode atenuar. Mas e a forrageira que a gente está usando? Será que pode ser um fator positivo? Então, beleza, a gente vai testar isso nesse momento. Acabou essa avaliação, a gente vai testar outras tecnologias, vai aprimorando até, sim, chegar num sistema que seja mais adequado às condições aqui do Sudeste, a princípio. E a comunicação no outro projeto, que é o de transferência, que acaba sendo de extensão, que é justamente isso, é mostrar a nossa pesquisa. Quando eu fiz a apresentação, Júlio Gustavo se lembra, a gente mostra o que eu, falando pela Embrapa, todas as pesquisas que já foram desenvolvidas em várias áreas, né, desde clínica, de consumidor, tem trabalhos com desenvolvimento de produtos lácteos, com probióticos, né, no leite, nos queijos, até sorvete de cabra, enfim, e o pessoal não sabe que isso é uma produção nossa, produção nacional. Muito foi feito com recurso público, né, da própria Embrapa, mas muito também, ainda mais agora está sendo mais incentivado ainda, a gente procurar essa parceria público-privada. E uma coisa que eu tenho aprendido agora também é trabalhar, até mesmo usar do nosso poder como cidadão para cobrar dos políticos nossos para essa visão para a pesquisa. Então, isso a gente está tendo canal aberto, inclusive com os veterinários, né? A egresso aí da escola para a gente tentar, realmente, as emendas parlamentares, estudo, é um outro caminho que a gente também está tendo que aprender a seguir para mostrar para a sociedade o nosso valor, né? Da pesquisa e do nosso, de fato, para quem vai consumir, que é a sociedade. É o retorno, né, desse investimento que ela faz na nossa pesquisa, seja na universidade, bancando, né, o nosso estudo, né, na graduação, nosso mestrado, doutorado com as bolsas, e depois a gente na Embrapa. Então, acho que é mais para mim está sendo um aprendizado nessa pandemia também, buscar essas novas fontes, né, para a gente poder se valorizar e vender o nosso peixe, ou o nosso leite, né. Leite. Obrigada, Bel. Roberto. Boa noite a todos, né?
Eu ia ficar caladinho aqui, mas a Zélia mencionou meu nome, depois do Gustavo, eu resolvi falar alguma coisa, né? Agradecer a todos aí por aceitar o convite. E voltando à questão lá da professora Zélia sobre o receio dela de redução ou essa diminuição marcante de recursos para pesquisa, eu acho que as áreas que vão ser mais impactadas serão as áreas básicas, né? Porque, de uma forma ou de outra, as áreas mais aplicadas, elas têm uma capacidade de captação de recursos na iniciativa privada muito maior. E, ao longo do tempo, a gente vem aprendido isso na marra, né? E as respostas têm sido boas. Então, aqueles que não têm captado recursos na iniciativa privada estão vendo esse caminho e estão conseguindo fazer essas captações. E não só isso, né? Acho que a Mariana mencionou que realmente no Brasil hoje, quando a gente faz os projetos com iniciativa privada, eles são projetos contratados para testar produto e muito raramente iniciar a elaboração de produtos ou coisas básicas, né? O que é muito explorado lá fora. Mais um motivo aí do receio com relação ao financiamento da ciência básica. Mas eu acho que tem caminho para isso, porque os custos de condução de experimentos no Brasil, eles são muito menores do que lá fora em relação a custos indiretos, né? Os custos indiretos de instituições de universidades americanas, eles têm um custo indireto de 45%, 50%, que fica para avaliação de custear aluno, parte administrativa, e no Brasil gira em torno de 15%, 20%, e olha lá. Então, a gente tem condições financeiras de conduzir experimentos semelhantes e competência para isso. E as instituições internacionais, as empresas internacionais, as multinacionais estão começando a enxergar isso e estão começando a pingar aqui e acolá projetos mais aprofundados para isso. Então, acho que nós, brasileiros, temos que acordar para essas possibilidades e buscar essas grandes empresas para financiar projetos, mesmo que básicos nossos. E o outro aspecto é em relação às metas de pesquisa, né? É claro que a gente, principalmente na parte de veterinária, a gente busca muito a parte aplicada, mas na parte básica, o dinheiro envolvido em patentes e royalties com produtos que são comercializados futuramente, eles financiam uma gama muito grande de coisas nas instituições, né? Exemplo disso é a Coreia do Sul. Coreia do Sul, você fazer pesquisa lá, você quase que tem que mostrar que vai dar uma patente no final para você ser financiado. E a gente não pensa muito nisso aqui no Brasil, né? E voltando com relação à divulgação, não só do produto, né? Mas mesmo da divulgação da nossa ideia. Porque hoje já existe na mídia aí uma valorização do agro, né? O agro é pop, né? E, na verdade, a pesquisa é pop também, né? E que financia boa parte do que está acontecendo desse milagre brasileiro aí na agricultura e pecuária. E os órgãos de fomento estaduais, mesmo o CNPq, estão começando a exigir os pitches, né? As filmagens pequenas para divulgação dos produtos. Isso é uma forma, então, da sociedade enxergar essa importância. Então, essa forma, essa pandemia, esse coronavírus, está dando essa oportunidade da gente realmente mostrar essa importância, né? Eu acho que a gente tem que abraçar isso com todas as forças e ir adiante, né? Assim, mostrar a importância do que a gente faz. É isso. Obrigada, Roberto. Bom, gente, eu acho que tem uma última coisa que eu queria falar. Nós já passamos da hora, mas está bom o papo aqui, né? Tá. Vai conversando, a gente não para de falar. Sabe uma coisa que eu achei, assim, especificamente dentro da área, né, de trabalhar com a parte de vacinas, anos, a gente tem uma disciplina, né, que trata de vacina, então a gente falava sobre desenvolvimento de vacina. Eu lembro de um gráfico que a gente tem, que era assim, a ideia da necessidade da vacina, 10 anos depois, a vacina, 10 anos depois.
Então, você tinha que começar a selecionar quais eram as principais amostras, depois você crescia aquilo, fazia 500 mil testes, depois você testava num animal, depois passava para a fase 2, para a fase 3, depois para a fase 4, aí que você podia ter a vacina. Assim, quando começou essa pandemia, começaram logo os rumores, vai ser o ano que vem, vai ser daqui a 10 anos, daqui a 5 anos. Eu escutei muita gente dando entrevista falando isso. Não é possível uma vacina com menos de 2, 3 anos, né? Então, assim, eu acho que essa vacina, ela veio trazer, essa pandemia, ela veio trazer, assim, primeira coisa, o resultado da pesquisa em diferentes áreas. Não fomos nós estamos desenvolvendo as nossas, inclusive a UFMG, né? Mas as metodologias de produção de vacina que foram desenvolvidas, e são várias, você tem vários tipos de vacina, várias estratégias para vacinar, elas estão vindo agora mostrar que em basicamente 1 ano a gente vai ter uma vacina. E outra coisa, a popularização do teste da fase 3. A vacina chegou na UFMG. Quem quiser fazer parte do trial de vacina, a gente tem 2 vacinas, inclusive. Né? Tem a da Johnson & Johnson e a chinesa, que a UFMG está fazendo trial. Se você quiser, você vai lá. Onde imaginava, né, assim, de ter essa facilidade, essa possibilidade de você participar de um teste de vacina. Então, assim, eu acho que isso trouxe também, porque, assim, não é que eu seja pessimista, mas eu sou virologista. Então, assim, eu tenho certeza que nós teremos outras pandemias, né? Então, eu acho que isso veio trazer também essa possibilidade aí de aceleração na produção, né, de vacinas, aproveitando as tecnologias de tanto dinheiro que foi gasto em vários países, nas estratégias, no desenvolvimento de diferentes estratégias para colocar. Isso dá um ânimo, né? Dá um ânimo porque, assim, a gente tem um certo domínio aí, né? Tem vírus mais difícil e tem vírus mais fácil, igual o HIV, até hoje a gente não tem uma vacina, mas ele é um vírus muito difícil. Agora você tem uns vírus mais fáceis, que você passa álcool 70 na mão e tudo bem, né? Se você pegar alguns outros aí, não tem álcool 70 que resolva. Então, a gente tem que ainda achar bom da situação que tem, né? E a possibilidade de produzir essa vacina. Então, assim, eu achei isso também uma vantagem, porque ele desafiou o mundo, né? Ele desafiou o mundo e teve uma resposta que em 1 ano você está desenvolvendo vacina. Você tem voluntários, você tem diferentes estratégias, você tem uma certa aceitação de protocolos que antes, não, você tem que provar esse protocolo que vai demorar 5 anos de experimento, né? Então, assim, nós não somos nem Sputnik, né, que não testou nada, simplesmente desenvolveu a vacina e testou, mas também existem protocolos que hoje são direcionados, né, com uma certa segurança na sua produção, né? Então, eu também achei que essa foi uma vantagem para a pesquisa que essa pandemia trouxe, né? A gente acabou achando um tanto de vantagem, né? Aqui estava falando só dos desafios e tudo, mas eu acho que é uma mensagem otimista. A gente tem que pensar para frente, né? Igual várias coisas que vocês falaram, é a questão do reinventar, do desafio, de olhar para frente, né? Então, não sei se alguém, por causa gostaria de fazer alguma observação final? Professora, eu gostaria. Sim, Léo. E já que a gente está numa vibração aí positiva, né? Eu que na escola até sou considerado bem negativo, né? Mas hoje eu estou inspirado pela positividade. Eu, no primeiro momento, como todos falaram, as empresas, a gente trabalha muito com empresa, elas fecharam as portas, mas no meio desse processo, uma empresa, ela abriu para a gente fazer 2 experimentos que já estavam programados. Então, nós não tivemos como recuar, porque era uma oportunidade única, nós encaramos, e o que eu encontro? Uma equipe de alunos ávidos por trabalhar, por ajudar, por colaborar, né? E nós conseguimos, o outro experimento está terminando essa semana. Então, né, eu acho que para finalizar aí, né, a minha participação, mais um ponto positivo aí que eu encontrei que
nós temos hoje lá na escola, né, um grupo que dá conta do recado, mesmo em situações de diversidade como a gente está enfrentando nesse momento. Então, né, mais um ponto positivo aí, que é desses momentos que saem aí os pesquisadores, né, como tem tantos aqui nesse, né, que nós estamos vendo aqui, né, foram outros que podem estar aí escutando, é que a gente descobre esses tesouros que a gente encontra aí pela vida. Tá? Então, fica esse recado aí, e um agradecimento também, né, à minha equipe e do professor Ítalo, que nós realizamos 2 experimentos e deu tudo certo, em função desses alunos que estavam com todo o gás, e é isso que nós vamos encontrar com essa reabertura e com né, esse novo modo aí de viver, né? Eu acho que isso é que vem pela frente, tá bom? Obrigado. Isso aí, obrigada, Léo. Obrigada, gente. Então, eu gostaria de agradecer a participação de todos, Gustavo, Júlia, foi muito bom vê-los, Mariana e Bel, mando um abraço a todos lá na Embrapa, um abraço aqui da UFMG, da Escola de Veterinária, né? Débora, Lobão, muito obrigada aí pela participação. Elaine, muito obrigada, viu, por estar conosco aqui até às 8h30 da noite. Léo, Robert, companheiro, muito obrigada aí pela sua presença. E Fábio, muito obrigada, viu, por ter participado aqui conosco. Que horas são para o Fábio? 6h30. 6h35. Tá na hora da janta da turma aqui. É isso aí. O desafio pessoal é muito maior que o profissional. É verdade, né? Isso é o que a gente tem que reinventar mesmo, né? Tem que descobrir como fazer, nova maneira de fazer. Te agradeço muito por ter participado conosco e sempre ser parceiro aí nosso, viu, Fábio? A parceria é muito importante para nós e você sempre responde. Muito obrigada, viu? Esperamos continuar aí e dividindo esses momentos, né? Às vezes é pesquisa, às vezes são esses momentos estranhos que a gente está passando aí, mas tudo muito positivo, tá? Bel Azevedo e Cássia, muito obrigada por proporcionar a nós esse momento essa possibilidade de estarmos juntos aqui discutindo, viu? E um grande abraço para vocês, gente. Então, muito obrigada, uma boa noite a todos, viu? E um bom resto de semana. Gente, eu agradeço. Todo mundo, só quero fazer um print, gente, da tela, para a gente divulgar depois na reportagem, tá? Todo mundo sorrindo para eu fazer um print aqui. Yeah, he kind of talks about that for a bit. Certo, gente, muito obrigada. Boa noite, gente. Obrigada.